Olá, eu sou Renata, bem-vindos ao O Conselho. Hoje a gente está aqui para falar sobre esse trânsito astrológico que é Mercúrio em Câncer. Quando a mente aprende a ouvir o coração. E olha só, quando Mercúrio entra em Câncer em 1º de junho de 2026, o coletivo entra num período em que a mente, esta coisa que não para, que deixa a gente doida, deixa de funcionar apenas de forma lógica e começa a perceber a realidade, gente, através da memória, da emoção, da sensibilidade. Pela astrologia esotérica, que é a qual eu estudo, isso vai muito além de unir, né, mente, Mercúrio e emocional, Câncer. Esse trânsito, gente, fala sobre a mente aprendendo a escutar a alma através do sentir. Eu estou apaixonada por esse trânsito, porque isso é muito profundo. A visão esotérica, né, da astrologia esotérica de Mercúrio em Câncer, ela é muito mais profunda do que da astrologia tradicional. Então, primeiro você tem que entender o encontro desses dois arquétipos, porque é o que essas energias são. Mercúrio fala da mente, da percepção, da linguagem, da compreensão, da tradução da realidade, mental, comunicação, né? Enfim. E Câncer? Câncer é o extremo oposto. Câncer fala das memórias, das emoções, do inconsciente, da ancestralidade, da sensibilidade e, por que não, né, da nutrição emocional. Então, quando Mercúrio entra em Câncer, a mente, esse turbilhão de energia que não para de pensar, de se comunicar, mergulha nas águas emocionais. E eu acho que é tudo que a gente está precisando neste momento da humanidade, né? Então, na astrologia esotérica, Câncer está ligado à entrada da alma na matéria, ao inconsciente coletivo, à consciência das massas, a necessidade de pertencimento. Esse Mercúrio em Câncer, ele traz uma percepção mais intuitiva e subjetiva da realidade, né? Então não é exatamente o que você está vendo que vai importar. É quando você começa a se perguntar: será que isso que está acontecendo, será que isso que eu estou vendo ressoa comigo emocionalmente? Então, é uma parada, né? Não é só pensar, raciocinar. A luz desse trânsito é uma comunicação mais sensível, uma intuição mais elevada. A gente precisa de intuição mais elevada, uma escuta emocional, uma conexão com memórias profundas, uma cura através da fala. Não é aquela fala por falar, é um resgate emocional e ancestral. Excelente para essas práticas ancestrais, para terapia, para escrita emocional, para conversas profundas. Revisitar histórias familiares, positivas ou não, trabalhar essas memórias internas. Agora, obviamente que todo trânsito tem luz e sombra, tudo na vida tem luz e sombra. Então, quando inconsciente, esse Mercúrio em Câncer, ele pode gerar pensamentos emocionais demais, uma dificuldade de separar um fato de um sentimento, uma hipersensibilidade, né, uma comunicação passivo-agressiva, um apego ao passado, uma ruminação emocional. Então, se você não estiver
consciente com o que está acontecendo com você nesse trânsito, a sua mente pode ficar presa em memórias antigas e você vai ficar com raiva, inclusive. Por que eu estou muito sentimental? Da onde que isso está surgindo? Né? O grande ensinamento de Mercúrio em Câncer é que a mente, ela não precisa ser fria para ser inteligente. Mas também a mente não precisa, né? Não quer dizer que você vai sentir e perder esse discernimento das coisas. O desafio desse trânsito é unir a sensibilidade e a clareza. Esse é o equilíbrio. Mercúrio, clareza, comunicação, Câncer, sensibilidade. Qual que é a relação com o despertar da consciência que está tão em alta, né? Esse trânsito, ele ajuda o coletivo a entender certas coisas importantes, como, por exemplo, que os pensamentos, gente, também carregam emoção, não dá para separar. Né? Muitas pessoas vão começar a perceber alguns padrões emocionados herdados, ancestralidade, narrativas familiares, formas automáticas de pensar, que não são suas, que vêm. Mercúrio em Câncer, gente, pode trazer memórias, sonhos intensos, prestem atenção nos seus sonhos. Uma necessidade muito profunda de acolhimento, de ser acolhido, de acolher. Vontade, inclusive, de falar sobre dores antigas, e isso é transformador. A mente, ela começa a tocar conteúdos do inconsciente, Câncer. E aí, para quem não está acostumado com essa mente mais acolhedora, mais calma, como é que a gente usa esse trânsito, então, conscientemente? Como é que a gente transmuta você que é muito mental, muito prático? Escute antes de responder. Mercúrio em Câncer pede essa escuta emocional. Escreva os seus sentimentos. A escrita, ela pode ser extremamente terapêutica nesse período. Revise as suas narrativas antigas, né? Então, sempre se pergunte: esse pensamento é meu ou foi herdado? Eu estou repetindo. Cuide da sua comunicação emocional. Evite a todo custo indiretas, silêncios punitivos, uma comunicação infantilizada, honrar a intuição sem abandonar o discernimento. Mercúrio. Nem tudo que você sente é a verdade absoluta. Cuidado. É muito bom entrar em contato com isso, mas muito cuidado, né? Vai virar riponga, uhuhu, não. Né? Então, a mente desperta quando você aprende a ouvir o coração, mas sem se afogar nesse coração, nessas memórias, nesse sentimento. Então, olha só, Mercúrio em Câncer traz uma mente sensível, uma memória emocional ativa, uma comunicação afetiva e uma percepção muito intuitiva do seu caminho, do que você quer que ressoe com você. É a mente aprendendo a compreender as águas do inconsciente de Câncer. E aí, é muito importante que você saiba em que casa astrológica você tem Câncer, para entender especificamente em que área da sua vida esse trânsito mais influencia. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho em Câncer na casa 2, e a casa 2 ela representa o que sustenta a nossa experiência na Terra, os nossos valores internos, a relação entre consciência e matéria, o aprendizado sobre merecimento, valorização do eu, a minha valorização, né? Então a casa 2 ela responde o seguinte: o que realmente tem valor para mim? Então, olha que legal eu saber sobre isso, porque Mercúrio em Câncer na casa 2 vai trazer mais consciência sobre a minha relação emocional, por exemplo, com dinheiro, com medo de escassez, com a necessidade de segurança material, com o meu valor próprio.
né? Com os meus padrões familiares ligados ao sustento. O que que me sustenta? Os valores que me sustentam nessa vida. E aí isso me deixa simplesmente apaixonada, porque vai ser um momento em que a minha mente, que é Mercúrio, começa a entender o meu verdadeiro valor, que é Câncer. Eu começo a perceber, por exemplo, que a segurança emocional, que é Câncer, e material, que é a casa 2, estão conectadas. E que a minha comunicação, que é Mercúrio, ela pode se tornar instrumento de sustentação para vocês aí, que é a casa 2, né? Então eu tô louca com esse trânsito. Se você não conhece o seu mapa astral, eu vou deixar aqui embaixo um link para você fazer de forma gratuita e descobrir essas coisas básicas para você saber navegar melhor por esses trânsitos. Então, Mercúrio fica em Câncer, gente, até o dia 9 de agosto. É um período mais longo do que o normal, porque Mercúrio ele geralmente fica de 15 a 20 dias num signo. Só que Mercúrio vai ficar retrógrado no dia 29 de junho. E ele só volta no seu movimento direto no dia 23 de julho. E vai sair de Câncer só no dia 9 de agosto, né? Então é muito tempo para uma mente canceriana. Então isso tudo, esses meses aí para frente, amplificam temas como as nossas emoções, as nossas memórias, a ancestralidade, essa segurança emocional, o pertencimento, a cura através da palavra. E Mercúrio entrando retrógrado em Câncer, isso significa um período de revisão emocional da mente. Então, o que que isso significa? Revisão emocional da mente. Quando você ouvir aí que Mercúrio está retrógrado, começa a sentir mais nostalgia, lembranças antigas, necessidade de se acolher, revisão de alguns vínculos emocionais, uma comunicação mais subjetiva, uma sensibilidade mental mais aumentada. Muitas pessoas, durante esse Mercúrio retrógrado, vão perceber que esses pensamentos, que os seus pensamentos, têm raízes emocionais profundas. Você não pensa o que pensa só pela razão. Tem uma coisa aí de ancestralidade. Mercúrio em Câncer não vai ser um trânsito para correr, produzir freneticamente, racionalizar, não. A mente vai estar voltada para o interior. Mercúrio em Câncer pede que você sinta o que a sua mente realmente acredita sobre valor, sobre segurança e sobre pertencimento. Não deixe que essa energia passe e atravesse você de qualquer jeito. Use isso para fazer um resgate emocional e usar a mente a serviço da intuição, do inconsciente e do seu eu superior. Um bom Mercúrio em Câncer para você.